Bom dia a todos do canal Blinde o Coração e Receba a Vida. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira, que você tenha um dia abençoado. Que o Senhor vá na frente, abrindo as portas, quebrando as correntes. Que o Senhor abençoe a sua família, a minha família, o nosso país, os três poderes executivo, legislativo, judiciário e as forças especiais. Deus te abençoe. De norte a sul, de leste a oeste, a você que está trabalhando aí no trabalho informal, ou mesmo no trabalho formal, que Deus te abençoe aonde você estiver. Deus abençoe suas mãos para que ela seja frutífera, que ela venha frutificar. Que Jesus abençoe a você que se encontra no leito de um hospital, numa UTI, ou até mesmo numa prisão física, detido por algo que você fez, mas Deus é contigo. Deus abençoe os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que Jesus abençoe todas as nações. Que Jesus abençoe todos os pastores, os missionários que estão nos campos, os evangelistas, os obreiros, as obreiras, aquele que está levando a palavra do Senhor nos quatro cantos do mundo. Deus te dá um abraço fraternal, um abraço amoroso. Glória a Deus, aleluia. Quero desejar um bom dia a você que está aí me ouvindo do seu carro, da sua rádio. Para você que está no seu trabalho, né? Bom dia. Você, dona de casa, bom dia. A você, jovem, bom dia. Deus te abençoe. Deus vai na frente. O Senhor te revista com as suas armaduras, para que você seja forte, seja valente e corajoso nesse dia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Esses dias eu tenho tido dificuldade de estar gravando, porque tá muito barulhento. Eu queria gravar lá fora, mas tem um vizinho que tá fazendo uma construção e tá barulho. Aí eu vim pra cá, para o quarto, e me parece que vai ter um barulhinho também aí. E de vez em quando passam os aviões, né? Os irmãos e as irmãs já sabem que eu moro próximo aqui do aeroporto. E hoje o Senhor quer falar com você uma palavra maravilhosa que Ele colocou no meu coração, queimando para que eu venha aqui falar contigo. Para mim também, porque antes Ele fala comigo, depois Ele tá falando contigo. Deus tem sido a minha fortaleza esses anos todos, a minha força. Ele que desembaraça o meu caminho. E esse Deus que tem me fortalecido, Ele pode te fortalecer hoje. Ele pode perfeitamente desembaraçar o seu caminho para que você possa passar. Só que nós temos um grande defeito. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Às vezes, nós confiamos na força do nosso próprio braço. Nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus aquele algo impossível, aquele milagre nas nossas vidas, mas não confiamos em Deus 100%.
ficamos enfraquecidos, ficamos tristes, e o tempo vai passando, e vai passando, e vai passando, e você fala, Deus não escutou minhas orações não passou do teto. Aí você já coloca dúvida, coloca o medo, e Deus fala, lança fora todo medo. Deus gosta que nós deixamos nas mãos dele tudo. Para Deus não há nada impossível. E Ele que nos fortalece nas nossas fraquezas. Então nós temos o hábito de orar a Deus, falar, Senhor, eu quero assim, assim, assado. E de repente você já não quer mais, você não vê que está fluindo algum efeito a sua oração. Aí você vai querer agir por Deus, com a força do seu braço. Mas isso não acontece só com você. Nós precisamos treinar a nossa fé, fortificar a nossa fé. E como que nós conseguimos isso? Na perseverança, na oração, na adoração e na santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então vamos perseverar. Olha só Gideão. Gideão, ele foi lutar contra os midianitas. E Deus enfraqueceu Gideão. Sim, Deus enfraqueceu. Deus falou para Gideão, ei Gideão, tem muita gente aí. Tem muita gente. Vamos diminuir essas pessoas? E aí em Juízes capítulo 7, no versículo 2 em diante, ele vai dizer assim: disse o Senhor a Gideão, você está com muita gente, gente demais, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Não posso deixar tantos homens lutarem contra os midianitas para que o povo de Israel não se orgulhe de mim, dizendo que obteve vitória sozinho, com a força dos seus braços. Mande embora do monte de Gileade todos os medrosos e os que estão apavorados. Um guerreiro, quando que está com medo, quando que está apavorado, a adrenalina sobe na cabeça e ele passa a agir com sentimento. Ele não age de acordo com a palavra do Senhor, com perseverança, com domínio próprio. Aí diz a palavra do Senhor, então voltaram 22.000 homens e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor voltou a falar ali com Gedeão, ainda tem gente demais, Gedeão. Desça com os soldados até as águas da fonte. Ali vou mostrar quem deve ir com você. Aquele que eu disser vai, este vai. Aquele que eu disser não irá, não irá. Então Gideão, ele obedeceu e fez descer o povo às águas. Então disse o Senhor, separe os homens em 2 grupos. Dependendo da maneira que eles bebem a água, um grupo será formado por aqueles que bebem a água nas mãos. Ó, vai lá, ele vai e bebe água nas mãos. Lambendo como fazem os cães.
O outro grupo será formado por aqueles que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Então se ajoelharam e foram beber a água. Só 300 homens levando as mãos à boca. Todos os outros beberam, baixando a boca na água. Derrotarei os midianitas e livrarei o meu povo com os 300 que beberam, levando as mãos na água. Disse o Senhor a Gideon: mande para casa todos os outros. Sabe, às vezes nós agimos assim, com medo. Então aqueles homens que lambendo como fazem os cães, você vê aí uma atitude de lamber como fazem os cães. O animal, quando ele está com sede, ele bebe a água da fonte da vida. Eu e você somos animais. O que nos diferencia do animal, o cachorro, é a nossa capacidade de raciocínio, de pensar, de parar, de meditar. Quando temos um problema, e ali contemplar a Bíblia, estudar a Bíblia para ver o que o Senhor fala a respeito daquele seu problema, por que é, qual a causa, o que está causando aquilo, e na raiz do problema, para você solucionar. E a Bíblia é a palavra de Deus. Ela fechada, ela é um livro comum, mas ela aberta, ela fala ao meu coração e ela fala ao seu coração. Porque ela é um livro inspirado. Ó, isso te lembra alguma coisa? O sopro do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E Deus, ele nos enfraquece no momento da luta para que nós venhamos depender única e exclusivamente dele. E não da força dos nossos braços. E o Senhor fala no versículo 7, derrotarei os midianitas e livrarei o meu povo com os 300 homens que beberam, levando as mãos à boca. Disse o Senhor a Gideon, mande para casa todos os outros. Gideão recolheu as vasilhas de barro e as cornetas do exército e depois mandou os israelitas para suas tendas, só ficando com 300 homens. Olha quantos homens que eram. Ficaram apenas 300. Mas 300 que dependiam de Deus. 300 consagrados, 300 que verdadeiramente jejuavam, que oravam, que temiam ao Deus Altíssimo. Não é a quantidade de pessoas, mas é a qualidade dos guerreiros que estão separados para irem na frente na obra do Senhor. Naquela mesma noite, estando os midianitas acampados abaixo no vale, o Senhor disse a Gideon, levanta-te e desce ao acampamento,
porque farei que você tenha completa vitória. Então Deus estava dando ali força para Gideão, para aumentar a fé de Gideão. Vai, Gideão, eu sou contigo. Pode ir. Mas se você receia atacá-los, eu vou te dar uma confirmação. Desça até lá primeiro, você e seu assistente Pura. E você vai ouvir o que dizem os midianitas. E isso vai fortalecer o seu coração, vai te dar ânimo para você atacar o seu inimigo. Irmãos, irmãs, nós devemos conhecer os nossos inimigos, as táticas dos nossos inimigos, para não irmos à luta às cegas. Existe o reino material, que é esse que eu vejo, que você vê, e existe o reino espiritual. Então, precisamos estar preparados. E o Senhor fala que a gente não deve ir com a força do nosso braço, é com oração, com jejum, com santificação, perseverança em silêncio, observando as coisas que acontecem ao nosso redor, lendo a Bíblia. Porque não temos que lutar contra carne, contra sangue. Nós estamos lutando com principado, com potestades, com demônios territoriais que agem no meio do povo de Deus. Há aqueles que vivem na igreja, que se dizem de Cristo, mas não são verdadeiramente. Ainda não houve a verdadeira transformação. Eles estão na igreja, mas não houve a circuncisão do coração. Eles estão no processo de libertação. E Deus fala aqui que nós precisamos conhecer o nosso inimigo e que nós precisamos confiar no Senhor, e o Senhor, Ele nos dá força, nos dá estratégia e nos dá confirmação. Podemos ir, não podemos ir, até onde ir, quando ir. Glória a Deus, aleluia. Então diz aí que Gideão e Pura, eles desceram até o posto aonde estavam ali os seus inimigos. E chegando lá, os amalequitas, eles estavam conversando, estavam ali reunidos em uma multidão enorme. E Gideão e Pura chegou sorrateiramente. E eles ficaram no meio dos camelos. E Gideão chegou bem pertinho para ouvir. E tinha um midianita conversando com outro a respeito de um sonho. Eu vi um grande pão de cevada que vinha rolando para dentro do nosso acampamento e bateu a tenda do comandante. A tenda virou de cima para baixo e ficou desmontada. Disse o outro soldado: o seu sonho só pode significar uma coisa: é a espada de Gideão que vem sobre nós. Gideão
o israelita, filho de Joás. O Senhor já garantiu a vitória dele sobre todos nós, midianitas e os nossos aliados. E Gideão estava lá ouvindo. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Adorou. Depois voltou ao acampamento israelita e bradou: todos de pé, porque o Senhor entregou o acampamento dos medianitas em minhas mãos e na mão de vocês. Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos. Então, 100, 100 e 100. E colocou um vaso de barro. E dentro desse vaso de barro, colocou uma tocha. Depois ele explicou o plano para os seus companheiros de batalha. Fiquem olhando para mim. Façam o que eu fizer. Quando eu chegar perto do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Olha a importância, meu amado, minha amada, de você obedecer o seu líder. Na sua igreja, você obedeceu o seu pastor, a sua liderança. Na sua casa, a mulher que é casada ser obediente ao esposo e o esposo obedecer à esposa. Os dois andando juntos. No trabalho secular, você obedecer seu patrão. Ele é seu patrão. É certo que se ele falar para você fazer algo errado, você não vai fazer porque você é uma serva e um servo de Deus. Você sabe o que é certo e o que é errado. O lado direito do teu cérebro vai falar não e o lado esquerdo vai falar sim, mas você tem a parte frontal que é o equilíbrio. Então você está obedecendo a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, você lê, você estuda, você medita. E quando você não consegue compreender um versículo, você vai lá, pastor, ou irmão, uma pessoa, me desculpe, uma pessoa mais entendida que você, para falar o que significa aquele versículo. Então, aqui, os homens liderados por Gideão obedeceram. Logo que eu e todos os homens do meu grupo tocarmos as cornetas, toquem vocês também as cornetas por todos os lados do acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Glória a Deus, aleluia. Foi logo depois da meia-noite. A troca da guarda inimiga, que Gideão e 100 soldados que estavam com ele, chegaram perto dos postos avançados do acampamento dos midianitas. De repente, eles tocaram a trombeta, quebraram os vasos, de modo que as tochas brilharam na escuridão. Então os outros 200 homens fizeram o mesmo, segurando as tochas com a mão esquerda e com a mão direita eles tocavam as cornetas. Depois eles gritam:
espada pelo Senhor e por Gideão. Oh, glória a Deus! Feito isso, pararam e ficaram nos seus lugares observando a confusão dos inimigos. Eles estavam ali, um matando o outro, um contra o outro, cada um correndo, cada um para um lado. Quando soaram as 300 cornetas, o Senhor fez com que os inimigos virassem uns contra os outros. Um brigando com o outro, mas eles mesmos brigando entre si. De tal maneira que houve uma tremenda matança. Deus confundindo os inimigos. E Deus fala que seus inimigos serão confundidos. E nesta manhã o Senhor está confundindo os seus inimigos e cada um vai bater em retirada. Em nome do Senhor Jesus. Muitos fugiram em direção a Zerera. Mas muitos foram para Batsita, até a fronteira de Abel-Meolá, acima de Tabat. E ali foram convocados os homens das tribos de Naphtali, de Asser e de Manassés, para perseguirem os midianitas. Além disso, Gideão mandou mensageiros à região montanhosa de Efraim, convocando as tropas com estas ordens: desçam ao encontro dos midianitas e cortem as passagens pelas águas do Jordão até Bet-Perá, de modo que eles não possam escapar. Gideão, ele pôde contar com os 300 homens que confiaram no Senhor, confiaram em Gideão. E aqueles homens que estavam preparados, eles não estavam como quem dorme. Eles também estavam em linha de frente, mas eles estavam em cidades circunvizinhas, vigilantes às ordens de Deus. E os homens de Efraim foram e ocuparam as águas do Jordão até Bet-Para. Oreb e Zeeb, os dois líderes midianitas, foram capturados. Oreb foi morto na rocha. Agora, a rocha tem o seu nome, colocaram o nome lá da rocha de Oreb, porque foi ali que ele foi morto. E Zeeb foi morto na prensa de vinho, que passou a ter o nome de lagar de Zeeb. Depois de perseguirem os midianistas, os homens de Efraim voltaram e atravessaram o Jordão e trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb e entregou a Gideão. Irmãos, antes de irmos para uma batalha, nós precisamos depender única e exclusivamente de Deus,
ficar em vigilância espiritual e vida consagrada a Deus. Observando os nossos inimigos. Qual o território que eu vou? Ali tem demônios territoriais. E devemos orar a Deus. Senhor, vai na frente, quebrando as cadeias, quebrando as correntes dos demônios territoriais e lança no lago de enxofre. Que Deus irá garantir a nossa vitória. Os inimigos, eles caem por terra. Glória a Deus, aleluia. Então não são com muitas pessoas que Deus age. Pode ser pequeno grupo de pessoas. E Deus age. Deus faz. Deus nos dá estratégia para lutarmos contra o inimigo. Quando ele fala para a gente ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, qual o comando dele? Ide de 2 em 2. Levar o evangelho, curar os enfermos, buscar o meu povo que sofre, semear minha palavra, acolhê-los, chamá-los para a luz. Porque eles estão com os olhos vedados, os olhos, tampados. Não conseguem enxergar. Então precisamos nos consagrar para ir à guerra, para irmos guerrear. Lançar fora todo medo. Antes, lance fora todo medo. Tenha fé. Então, aquele cristão que é fiel a Deus, que tem fé, que depende única e exclusivamente de Deus, Ele nos dá fé, esperança e coragem para lutarmos todos os dias contra as forças espirituais da maldade. Basta nós termos equilíbrio e sabedoria. Buscarmos a nossa dependência em Deus. Nós não somos independentes, não. O cristão, ele não é independente. A nossa força vem de Deus. Ele opera em nossas fraquezas. Quando pensamos que estamos fracos, aí é que somos fortes em Cristo Jesus. Precisamos ter esperança quando não podemos suprir nossas necessidades por conta própria. Deus, ele supre todas as nossas necessidades, porque ele é a nossa força. Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Então, vamos depender só de Deus. E Ele que vai pelejar a nossa peleja. Ele que vai na frente, abrindo as cadeias, quebrando as correntes dos inimigos, lançando fora tudo aquilo que aflige a cada um de nós.
Vamos depender dele? Vamos? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor para transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Para que Ele venha tirar os altares. Os altares que foram colocados ali no nosso coração ao longo da nossa vida. Os altares que não agradam a Ele. Para Deus limpar o nosso coração. Purificar. E que Ele venha ser o único, exclusivo Senhor da nossa vida. Você já aceitou Jesus? Porque devemos confessar Jesus com a nossa boca. Com a boca que se confessa que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Você já aceitou Jesus? Amém. Glória a Deus. Você está no caminho certo. E você, meu amado, minha amada, quer aceitar Jesus? Aqui eu não estou falando de religião, não. Aqui eu estou falando do Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse que veio ao mundo, morreu na cruz e nele não havia pecado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e Ele está com braços abertos para te acolher. Então, a você, eu quero que você fale seu nome no momento que eu fizer essa declaração. E a você que está afastado do caminho do Senhor, volte para a casa do Senhor. Seu caminho, seu banquinho está lá, sua cadeira está lá vazia, esperando você retornar. Jesus tem saudade de você. E Ele te chama hoje, vem, volta para casa, retorna para casa. E você que quer aceitar Jesus, fala assim comigo. Quando eu falar meu nome, você fala o seu. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados de pensamento, palavras, ações, de atos voluntários e involuntários e de omissão. Senhor, toma-me nos teus braços. Escreve o meu nome, Risoneide Maria de Almeida Vasconcelos. Fala o seu nome. No livro da vida. Eu quero, Senhor, te receber no meu coração. Purifica o meu coração. Limpa o meu coração. Para que dentro dele somente tenha o Senhor. Que somente o Senhor venha fazer morada no meu coração. Limpe meu coração, limpa minha mente de todas as coisas erradas que eu já fiz, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém? Se você aceitou Jesus, aonde você aceitou, eu não sei onde você mora, se é numa chácara, numa fazenda, numa cidade, é numa ruinha, numa currutela, numa aldeia. No Brasil, fora do Brasil, eu não sei. Eu sei que você aceitou Jesus. Agora você faz o segundo passo. Procure uma igreja onde fale o verdadeiro evangelho. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que ande de acordo com a palavra de Deus. E ali você vai procurar um pastor. Aí você fala, olha, eu aceitei Jesus.
com a irmã Risoneide, que eu sou sua irmã em Cristo Jesus. E eu quero congregar aqui com vocês. E aí você vai seguir as ordens do seu pastor. Não precisa chegar lá falando seus problemas, não, confessando seus problemas para homem, não. Chegue em silêncio, só fale isso. E eu tenho certeza que ele vai te acolher e vai te dar uma direção para que você possa continuar esta caminhada com Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, abra sua mão assim em forma de concha, mas antes eu quero te pedir. Você ora por mim, eu oro por você. Vamos crescer o nosso canal? Você me ajuda? Então você vai apertar aí, ó. Você vai apertar o gostei, que é dar o like, né? Que eles falam, dar o like. Se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que estão passando com problema. Todos nós temos problema, mas nós colocamos nas mãos do Senhor. Nós lançamos ao pé da cruz. Aleluia. Todos os nossos problemas. Agora, eles não são mais nossos. Está aos pés de Jesus. Amém? Então, faça isso. Faça isso e você será abençoado. Que o Senhor é que te dá a paga. Amém? Então, assim, abra sua mão em forma de concha, você me abençoa, eu te abençoo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Senhor Jesus, que esta palavra ela penetre no coração deste homem, desta mulher, deste adolescente, deste órfão, desta viúva, deste viúvo, Pai. Aonde essa pessoa estiver, que ela venha renovar o coração e a mente dela. Que ela venha se entregar a Ti. Que essa palavra seja a semente que caia aí em solo fértil, que é o coração de cada um de nós. E que venha criar raízes profundas. E que venha, Senhor, criar caule forte, folhas vigorosas, flores fortes e frutos, Pai. E que esses frutos venham produzir. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, visita cada um. Vai restaurando, Pai. Vai confirmando a vitória. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entra com salvação, com cura, com libertação, na vida física, mental, espiritual, financeira. Eu te peço, Pai, abençoa os empresários pequeno, médio, grande. Tira toda pedra de tropeço. Que haja luz, Pai, aonde tem escuridão. Que a tua luz venha brilhar na vida espiritual desse irmão, dessa irmã, e que as portas se abram. Que o Senhor diz em Isaías 22, que a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. E que a porta que Deus fecha, homem nenhum pode colocar a mão. Porque ali o Senhor já determinou a vitória deste homem e desta mulher. Em nome de Jesus, Pai,
eu te peço, abre portas de emprego para este jovem, para esse pai de família, para esta mãe de família, para esta adolescente, Pai. Abre portas de emprego, entra com recurso. Senhor, abençoa o armário, guarda-roupa, abençoa a casa, coloca o anjo na porta da casa dessa pessoa, na porta da empresa, para estar com espada de fogo, Senhor, cortando todo o arco do valente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir também, Pai, converte o coração do esposo à esposa e da esposa ao esposo. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te livre, te guarde neste dia de quinta-feira. Jesus te abençoe. Eu estou aqui no Tupinambá dos 6, em Goiânia. Eu sou membro ali da Igreja Pentecostal Deus é Amor, aqui pertinho da minha casa. Glória a Deus, aleluia por isso. E você, se morar por aqui, pelas redondezas, venha para cá, hoje é quinta-feira, venha cultuar conosco. Vai ter um culto maravilhoso, campanha de louvor e adoração a Deus. Somente com o hino da harpa cristã, a palavra de Deus e a direção de Deus para a sua vida. Venham todos participar conosco, você é meu convidado especial. Amém? Bom dia a todos, Deus vos abençoe.